Olá, sejam bem-vindos para mais uma reflexão, para mais um tema. Estamos aí quase concluindo o ano de 2025, a última semana, o último tema que estaremos trabalhando neste ano. E é tempo de balanço geral, de uma retrospectiva, de uma verificação das nossas escolhas, das nossas decisões, daquilo que deu certo, daquilo que não deu certo. E eu quero compartilhar com você, que nos acompanha, quem sabe, através da Rádio 97, da Rádio Web, você que recebe as nossas reflexões, seja ela diária ou semanal, você que, de certa forma, está dentro dos nossos projetos, através do nosso WhatsApp, nossos grupos de contato, linhas de transmissão, não importa a maneira. Vamos estar trazendo essa última reflexão dentro da palavra de Deus, mostrando pela palavra que os planos de Deus são maiores. Maiores que, quem sabe, os teus planos, os teus projetos. Verificar qual é o olhar, qual é a maneira que Deus nos ensina a traçar nossos planos, nossas metas. Será que é correto, não é correto? O que a Bíblia nos tem a dizer sobre isso? Quero trazer uma mensagem breve, como nós mencionamos, né? Estamos concluindo mais um ano e quem sabe muitos daqueles que nos são queridos, amigos, quem sabe familiares, não vão ter esse privilégio, né, de concluir mais uma etapa, mais um ano e iniciar um outro. E geralmente as pessoas fazem planos, né, fazem projetos sempre para o próximo ano e vão postergando. Próximo ano eu faço, eu tomo a decisão de fazer isso ou fazer aquilo outro. E o que a palavra nos apresenta sobre esse tema? Deus, ele pode fazer infinitamente mais do que aquilo que você e eu possa pedir ou pensar. Então, podemos levar a Ele nossas orações, nossos pedidos, nossos clamores. Aliás, é aconselhável isso. Na carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, é dito de que podemos lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós, de mim e de você. Então, nós temos gastado tempo aí produzindo esse material, seja para o YouTube, seja para a rádio, seja para o Kawaii, TikTok, Instagram. Me dirijo também a você que, quem sabe, já é seguidor, já é inscrito, que se a mensagem tem sido relevante para você, compartilhe, escreva, se torne um seguidor. Isso não é simplesmente para pedir engajamento para o meu trabalho, isso não é o foco principal, mas é uma maneira de estarmos levando a palavra, de estarmos promovendo a palavra, aquilo que é bom. Muitas vezes gastamos, quem sabe, aí horas e horas vendo coisas que não edificam em qualquer uma dessas mídias que eu mencionei e até compartilhamos, mas quando, quem sabe, é algo edificante, nós simplesmente passamos ali, não nos detemos e ainda não compartilhamos. Então, se ela tem sido relevante, tem tocado ao seu coração, que você possa fazer parte desse projeto, né, de levar a palavra, de poder compartilhar da palavra para que outros também alcancem o conhecimento, cresça nesse conhecimento e que possa também se tornar participantes. A palavra de Deus nos fala que nós devemos não simplesmente aguardar, mas abreviar-nos para a volta de Jesus. E uma das maneiras é estar promovendo, né, levando, falando. Talvez você não é um pregador, um cantor, não tem um ministério, vamos dizer assim, nesse aspecto, mas você pode ser também participante de alguma maneira, de alguma forma, levando a palavra, compartilhando a palavra daqueles também que
que pregam e que ensinam. Quero te convidar nesse momento a termos uma breve palavra de oração. Eterno Deus, amado Pai, graças rendemos pelo cuidado, proteção, pela oportunidade de, neste dia, podermos abrir a palavra e ouvir a Tua voz a nos falar, a nos dizer. A cada amigo ouvinte da Rádio 97, ou quem sabe que acompanha através da Rádio Web, ou de outras mídias, não importa, TikTok, Kawaii, Instagram, Facebook, ou quem sabe que recebe a mensagem através do WhatsApp, ou que participa conosco em nossos encontros semanais, que a graça do Senhor esteja na vida de cada um dessas pessoas, familiares, daqueles que posteriormente venham ter contato com essa mensagem. Nos conceda a iluminação do Teu Santo Espírito e a entender que os projetos do Senhor são maiores do que aquilo que nós mesmos temos para nós. A Tua graça nos alcança, nos pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, eu quero começar com a carta de Tiago, capítulo 4. Estamos aqui com a nossa Bíblia e compartilhar com você alguns versos. A mensagem não será tão extensa, estamos fazendo as considerações, fechamento aí para o ano, e nada melhor do que entender quais são os projetos de Deus para a nossa vida. O título aqui na mensagem, na carta de Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 13, fala sobre a falibilidade dos projetos humanos, ou seja, os projetos humanos são falíveis. Ou poderia colocar um outro título: os planos de Deus são maiores do que o que você possa planejar para você mesmo, o que eu possa planejar para mim mesmo. E o apóstolo fala o seguinte: atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Então esse é o projeto inicial, e geralmente isso ocorre no virada de ano. Eu quero ser melhor nisso, naquilo. Então, uma pessoa aqui nesse contexto está dizendo que vai se mudar, vai para tal cidade, vai negociar, vai ter lucro. E ele diz no verso 14, vós não sabeis, ou seja, você e eu, vocês não sabem o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Ele faz uma pergunta. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Verso 15 ele acrescenta, em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Verso 16, ele ainda diz, agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. E ele fecha no verso 17, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecado. O que eu consigo ver nesses versos, que acabei de ler com você, não é simplesmente o fato de essa pessoa que o escritor comenta ter feito planos. Então o problema não está no fato de ter feito o plano, vou me mudar, vou para tal cidade, vou negociar, vou empreender, mas o fato dessa pessoa fazer os planos sem o direcionamento de Deus. Então ele diz, ao invés de dizer dessa forma, você deveria dizer, se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, não somente me mudarei, mas farei isto e farei aquilo. O fato de ter o Senhor como o primeiro, como o último, como o melhor e o mais importante na sua e na minha vida, na sua e nas minhas decisões, nas minhas escolhas, nas suas escolhas. Então este é o fator principal que ele disse. Além do mais, ele falou, o que é a vossa vida? É apenas uma neblina. Ela se dissipa rapidamente. E aí ele fecha dizendo que todo aquele que sabe fazer o bem, ou que sabe qual a escolha correta a fazer e não faz, nisso está pecando. Cristo até menciona nos evangelhos, ele fala qual é o general, o comandante que indo para a peleja, para a guerra, não se assenta primeiro e consulta para verificar com quantos soldados ele
ele consegue conquistar determinada cidade, ou qual estratégia de guerra deve usar, ou qual a pessoa que vai construir uma torre ou construir uma casa, você pode colocar no seu contexto, no meu contexto, não se assenta a fazer o orçamento. Se a pessoa talvez não é um construtor, é procurar aquele que constrói para fazer o orçamento do que vai precisar de material, se ele vai conseguir levantar, cobrir, concluir, ou se é por etapa que ele vai fazer, vou fazer uma parte e outra depois. Então é muito importante isso. Então o próprio Cristo está mencionando o fato de você ser cauteloso, ser cuidadoso, de planejar. Então o problema não está em planejar, ou melhor, ele está até orientando que deve ser feito um planejamento antecipado para um empreendimento, para um projeto, para que, quem sabe, você deixe essa obra sem concluir e depois vir até alvo de zombaria, de alguém dizer, olha, ele começou o empreendimento e não conseguiu concluir. Então é importante entender isso. Tá? O apóstolo até fala, né, de que, fazendo uma comparação com a corrida, né, de que correis de tal modo que alcanceis. Ele falou, todos que correm no estádio, todos correm, mas na verdade um só leva o prêmio. Falando no contexto aqui humano, das competições. Eu acho tão interessante a forma como Deus lida, como Deus ele dá o prêmio, de que ele não dá o prêmio só para o primeiro colocado, aquele que chega primeiro, mas todos aqueles que fazem, que completam o percurso. Então isso é mais interessante do que simplesmente dar o prêmio para aquele que chega à frente, aquele que chega primeiro. Quero convidar você agora ainda a volver seu olhar comigo para o Antigo Testamento. Nós lemos uma reflexão no verso, alguns versos, 3 versos ali na carta de Tiago. Vamos para o livro de Provérbios, Salomão, homem mais rico, mais sábio, aquele que foi chamado de Dias, amado de Deus, onde no capítulo 16 de Provérbios, versículo 1, ele diz, o coração do homem pode fazer planos. Então é correto você fazer planos, mas você precisa entender que a resposta certa dos lábios vem do Senhor. A resposta final vem de Deus. Então você pode fazer planos, você pode colocar seus planos, melhor ainda, nas mãos do Senhor e pedir de que Ele possa direcionar para que este ou aquele aconteça ou não. Então é importante, até porque se você deixa de sonhar, de planejar, você acaba perdendo muito, né? Perdendo, quem sabe, as expectativas, os projetos, ou quem sabe o combustível que leva a pessoa a lutar, a viver, a sonhar, a lutar por algo. Então é importante ele coloque nesse aspecto aqui. O coração do homem pode fazer planos, quem sabe deve fazer planos, mas ele precisa entender de que a resposta certa vem dos lábios do Senhor. O versículo 9 ainda do mesmo livro de Provérbios, capítulo 16, o versículo 9, ele escreve o seguinte, o coração do homem traça o seu caminho. Então é importante que você, eu, trace o seu caminho, que faça suas escolhas. Eu não posso também simplesmente, né, deixar a vida me levar, a vida leva eu de qualquer maneira, sem, quem sabe, muita responsabilidade, para onde o vento me tocar, eu estou indo, qualquer direção. Tem até um pensamento que diz que quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Então, para qualquer direção eu vou. Mas aqui ele diz que o coração do homem traça o seu caminho. É importante que você faça as suas escolhas. Deus até, ele coloca de que eu coloco diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha a vida para que vivas. Então está intrinsecamente ligado ao resultado final naquilo que eu escolhi, daquilo que eu e você escolheu. No final não vou poder dizer, foi por causa disso, ou por causa daquilo, e colocar desculpas, como quem sabe Adão e Eva lá no princípio, né? Adão, foi a mulher que o Senhor me deu. E Eva,
a serpente. Se eu não tivesse, quem sabe, criado a serpente, não teria me enganado. Então, de nos esquivar, de tirar a responsabilidade daquilo que eu deveria assumir como responsável por minhas escolhas e você por suas escolhas. É claro que recebemos influências, quem sabe, do nosso lar, inicialmente, quem sabe da escola, dos nossos líderes religiosos, e como recebemos influências de líderes religiosos, né? E de pessoas aí, pessoas famosas, né? De seguir as tendências da moda, mas ao final você e eu devemos ser responsáveis por fazer nossas escolhas. Vai ter alguém que vai ser responsável por ter influenciado, com certeza, mas ao final também eu vou arcar com a parte que me cabe, você com a parte que te cabe. Então essa é a mensagem que quero deixar para você nesse final de ano, já perspectiva de um novo ano, de que o coração do homem traça o seu caminho, que devemos fazer nossas escolhas, mas eu preciso entender e preciso fazer isso, permitir que o Senhor dirija os meus passos. Tá? Ele fala, o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Se eu permitir, o Senhor vai me dirigir os passos para aquilo que é o melhor, para aquilo que é o correto, seja ela em qualquer área, na área espiritual, na área financeira, na área emocional, física, em todos os aspectos da vida. Eu preciso colocar o Senhor como primeiro, como melhor, como último e como mais importante. Aqui ainda nesse capítulo 16, dizendo no versículo 24, que palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Então, palavras agradáveis, que você vem aprender a usar palavras agradáveis, nem sempre é fácil, em meio à correria, às lutas, os trabalhos do dia a dia. E aí ele tem um pensamento também que é um pouco forte, no verso 25, ele fala que há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Então, muito cuidado com os caminhos que eu vou tomar, a direção que eu vou tomar, porque pode parecer direito, mas ao final ele pode estar direcionando para a morte. Tá? Ele diz ainda que o coração alegre, capítulo 17, versículo 22, o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Então, cuidado, né? Com estar sempre abatido, sempre cabeça baixa. É claro, temos dificuldades, problemas, lutas, né? E eu vi uma pregação certa vez sobre o ministério de Cristo, que você, é claro, Cristo ele era de disposição alegre, mas ele achou muito poucos motivos neste mundo para estar sorrindo, devido às perplexidades, às lutas que ele viu a humanidade emaranhada com suas correrias, com suas escolhas. Então, você vê ali, claro, que Cristo participando de uma festa onde acontece até o primeiro milagre, um casamento geralmente é um local festivo de alegria, mas no grande geral vai estar vendo Jesus envolvido com as questões da humanidade, onde Jesus chora por seu amigo Lázaro. E aqui nos mostra que o próprio Salomão escrevendo, né, no seu livro, de que no final da alegria é tristeza, devido às angústias, às perplexidades do mundo, do qual o mundo nos oferece. Mas podemos olhar além disso, na perspectiva de algo maior, como o salmista escreveu no Salmo 51, torna a dar-me a alegria da tua salvação, não retires de mim o teu Santo Espírito. Então isso eu posso pedir a cada dia e você também. Aqui ainda no capítulo 19, verso 21, Salomão escreveu, muitos propósitos há no coração do homem. Então olha aí que há muitos propósitos, muitos objetivos, sonhos. Mas algo você não pode esquecer, mas o desígnio do Senhor permanecerá.
Então você pode sonhar, ter seus desígnios, os seus projetos, os grandes propósitos, mas eu preciso entender que é o desígnio do Senhor que vai permanecer. Então é mais importante você colocar a sua vida e eu colocar a minha vida em conformidade com a vontade do Senhor, pedindo o direcionamento, qual é o teu sonho para a minha vida, qual é o projeto do Senhor para a minha vida. Eu quero trazer mais apenas 3 versos, mais uma aqui ainda em Provérbios capítulo 16, já li parte e aconselho você, né? Nossas séries de estudos aí, quem sabe mais de 4 anos trabalhando na rádio e em outras mídias, percorremos os principais temas, contextos, temos mais de 500 vídeos no YouTube, fora as outras mídias, que é o TikTok, Instagram, Facebook, são vídeos menores, reflexões de 2, 3 minutos, os outros são um pouco maiores, não passando, quem sabe, muito mais que 30 minutos, né, os vídeos maiores, onde percorremos os livros históricos, os livros poéticos, os livros proféticos, os evangelhos, as cartas e as profecias, né, os livros proféticos. Então, percorrendo aí toda a Bíblia, no contexto bíblico, claro, não é toda a Bíblia no sentido de tudo que tem, porque 1000 anos de pesquisa seu e meu não esgotaria o que temos a pesquisar na palavra, mas os principais temas do contexto histórico e profético. Por isso nossa mensagem, né? A voz que clama, história e profecia. Então, se você entra lá nessas mídias, qualquer uma delas pesquisando a voz que clama, história e profecia, você vai encontrar reflexões pequenas de 3, 5 minutinhos ou outras maiores. Você pode entrar nas playlists, escolher o tema, o assunto que você queira estudar, que vai ser útil, quem sabe, para você, para sua família, familiares, amigos, onde nós mencionamos a importância de ser um seguidor, de ser inscrito, de partilhar e compartilhar esta mensagem. Aqui no capítulo 16 é um verso que eu tenho colocado para a minha vida pessoal, tem se realizado em minha vida. Projetos que, quem sabe, há mais de 20 anos estavam engavetados e eu vendo, quem sabe até quase esquecendo ali, quem sabe nem colocado tanto pensamento e eu percebendo que Deus realizando em minha vida. Diz assim, capítulo 16, verso 3, e você pode colocar como lema para a sua vida também. Confia ao Senhor as tuas obras. Olha que magnífico Salomão escrevendo. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Não vai estar tão emaranhado os seus pensamentos, a sua vida com o projeto de Deus, que ao você confiar as tuas obras a Deus, os teus desígnios, os teus sonhos serão realizados. Então isso é importante, confia o Senhor as tuas obras, os teus projetos, os teus sonhos, coloca nas mãos dele. Quem sabe as suas orações, os seus pedidos, os seus sonhos, os mais acalentados sonhos, você não vai sobrecarregar a Deus, não há capítulo da sua vida que ele não possa ler, que ele não possa entender, que ele não possa decifrar e te responder. Quem sabe muitas vezes não como você gostaria que ele respondesse, nem sempre ele vai responder como eu e você gostaria que respondesse. Mas você pode confiar a si mesmo. Temos exemplo dos maiores homens, Moisés, Paulo, de pedir, suplicar o Senhor, falar, não me toque mais nesse assunto. E de não responder como o profeta gostaria que fosse respondido naquele momento, mas Deus concederá algo muito maior do que aquilo que o profeta almejava. Então Deus nos responde, muitas vezes de imediato, já aconteceu na minha vida, de pedir, de acontecer ali no momento. Ou de Deus dizer, meu filho, espera um pouco, depois como eu mencionei aqui, de pedidos que havia feito há 20 anos, quem sabe, ou mais na minha vida, e está sendo realizado agora, nesse momento que estou vivendo. E quem sabe outros, que aquele pedido você não vai receber. Não me toque nesse assunto, mas Deus te consegue, quem sabe, algo maior e melhor do que aquilo que você havia pensado. Quero convidar você ainda para mais 2 versos, Jeremias. Percebe que nós percorremos aí, ó, cartas, é uma das linhas do pensamento, de escritas, as 21 cartas, pegamos uma delas no Novo Testamento. Fomos lá nos livros poéticos, onde nós pegamos alguns versos dos Provérbios, e aqui dos livros proféticos, Jeremias, até chamado por alguns, o profeta chorão, de estar sempre colocando diante do Senhor as suas lamentações, as suas tristezas, as suas perplexidades, né? E podemos fazer isso, buscar o Senhor
E mais importante, buscar enquanto se pode achar. Eu quero trazer para você 2 pensamentos para nós fecharmos nossa reflexão. Diz assim, Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Gosto muito também desses versos aqui. E te aconselho a ler, né, a Bíblia como um todo, verso a verso, capítulo a capítulo, ou pega uma parte e outra, vai pesquisando e absorvendo aquilo que o Senhor quer para o seu viver. Diz assim, e aí eu quero me dirigir para você essa mensagem. O texto, e para mim também, claro. Jeremias 29, 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Penso de você. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então Deus está dizendo para você, quem sabe vai estar ouvindo, vai estar assistindo essa mensagem agora ou posteriormente, eu é que sei quais pensamentos têm a seu respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. É isso. E muitas vezes, como eu até mencionei, eu vou trazer rapidamente o pensamento sobre Moisés. Moisés, ele guiou como líder visível aqui 40 anos o povo para a terra prometida. E eu no limiar, já vendo tudo, Deus falou assim, olha, você não vai passar para a terra prometida. Quem sabe Moisés, ele morre com grandes questionamentos, perguntas. Eu mesmo me perguntei, mas Senhor, por quê? Não me toques mais nesse assunto. Moisés descansa ali nos braços do Senhor. Foi sepultado pelo próprio Senhor. Ninguém até hoje tem sabido onde foi a sepultura de Moisés. Mas Moisés teve o privilégio de, quem sabe, não muito tempo depois, ser a primeira pessoa a ser ressuscitada. Em Judas faz menção de quando o arcanjo Miguel ali combatia, lutava pelo corpo de Moisés, não ousou usar a palavra repreensível, mas diz, o Senhor te repreenda. E Moisés, hoje ele é um dos representantes daqueles que passarão pela morte, que ressuscitarão e que já ressuscitou, e daqueles outros tantos que vão ressuscitar para a vida eterna. Quero ler ainda mais um verso, ainda em Jeremias, capítulo 31, versículo 3, fechando nossas considerações, onde diz, de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Então, o que o Senhor fala para você, não importa as perplexidades, as lutas, as dificuldades, quem sabe muitas vezes não conseguimos nem ver além dos nossos problemas, mas Ele diz, com amor eterno eu te amei, e com amorável benignidade eu te atraí. E haverá um dia onde todas as dúvidas, todos os questionamentos que diz respeito a este mundo, as nossas perplexidades serão respondidas. E onde o Senhor vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. A morte já não vai existir e nós poderemos estar com o Senhor, com todos os nossos queridos por toda a eternidade. Que a graça de Deus alcance a você, que você nesse final de ano, início de um novo ano, essa perspectiva ou retrospectiva do que foi, procurarmos fazer do Senhor o primeiro, o último, o melhor e o mais importante, colocando sobre Ele todos os nossos sonhos, nossos projetos, para que o Senhor possa realizar ou não, de acordo com a sua vontade. Eterno Deus, amado Pai, graças rendemos pelo cuidado, pela proteção, pelas muitas e muitas bênçãos que nos tem concedido. Queira visitar a cada ouvinte, a cada pessoa que estará assistindo essa mensagem posteriormente, em qualquer uma das mídias, que sejam iluminados pelo Teu Santo Espírito e que em Cristo Jesus sejamos muito mais que vencedores. Essas bênçãos nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.